tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Henrique, este canal é o Tempo da TV, né? Canal que fala sobre curiosidades, sobre as coisas da televisão, né? Hoje estamos trazendo uma grande história da teledramaturgia brasileira, né? Que é a novela O Grito, um grande clássico do horário das 22 horas, escrita por Jorge Andrade, autor paulistano, né? Que infelizmente já não está entre nós, e ele escreveu também Os Ossos do Barão, né? E também Ninho da Serpente, na década de 80, né? Tem muita gente que lembra do Ninho da Serpente, né? Então, Jorge Andrade, um grande escritor. A novela estreou no dia 27 de outubro de 1975, indo até o dia 30 de abril de 1976, contando com 125 capítulos. Daqui a pouquinho eu explico essa história para vocês. Bem, a novela foi dirigida por três grandes diretores, Walter Avancini, Gonzaga Blota e Roberto Thalma. Bem, muita gente deve se perguntar, as pessoas que não conhecem a novela, por que a novela se chama O Grito? Por que tem esse título? Tinha alguém que gritava na novela? Sim, tinha alguém que gritava. Há quem falava que a novela era sombria, que era melancólica, né? Eu acredito que não. Bom, a novela O Grito contava a história de uma ex-freira, Marta Alice, interpretada por Glória Menezes. Marta Alice largou os votos sagrados para casar-se com Henrique, né? Interpretado no princípio da trama, né? Também só ficou no princípio, por Otávio Augusto. Henrique deixou para ela um apartamento no edifício Paraíso, que era de propriedade do Edgar, né? Depois eu vou dizer quem é Edgar para vocês. Bom, Marta, sim, ela já tinha tido uma grande experiência, aliás, várias experiências, né? De sair de vários prédios. Por quê? Porque a criança a qual ela deu à luz, Paulinho tinha problemas neurológicos, né? E Paulinho não andava, não falava, então ele expunha sua dor através do grito, né? Isso gerou um problema na vida real, né? No qual depois eu vou falar para vocês. Acabou servindo de base para a vida real, porque aconteceu uma coisa absurda na época, né? Mas eu já falo logo para vocês. Bom, Marta foi morar num prédio, no edifício Paraíso, né? O edifício de propriedade de Edgar, interpretado por Leonardo Vilar, e sua esposa Mafalda Maria Fernanda Meirelles, né? Para quem não conhece, Maria Fernanda Meirelles foi quem fez a Gilda em Pai Herói, né? Eu digo Maria Fernanda Meirelles, sim, porque Maria Fernanda é filha da poetisa Cecília Meirelles, ok? Para quem não sabe disso, Maria Fernanda é filha da poetisa Cecília Meirelles. Bom, então, Edgar construiu o prédio justamente onde havia uma grande mansão de uma família quatrocentona, que pertencia à família de Mafalda. Então, ele assim construiu o prédio. Os andares inferiores, que são os primeiros andares, né, ele fez apartamentos menores, né, apartamentos assim muito pequenos. Os apartamentos grandes eram os de cima, né, inclusive a cobertura onde ele residia com sua filha Estela, estreante Lídia Bronte, e sua esposa Mafalda Maria Fernanda Meirelles. Bom, o prédio tinha vários moradores, né, moradores de vários tipos, né. Naquela época, né, a trama falou sobre uma coisa muito interessante, que foi a construção do elevado Costa e Silva. Na época, elevado Costa e Silva. Agora, eu não me recordo o nome atual dele. Esqueci o nome atual dele, gente, me desculpe. Então, naquela época, chamava-se elevado Costa e Silva, que era o Minhocão, né? Ali, Minhocão. Bom, então, o elevado Costa e Silva, né, o viaduto, atrapalhava um dos apartamentos, né, onde morava uma das personagens, que era a Kátia. Já eu digo quem era a Kátia. Kátia era uma mulher viúva, né, trabalhava como secretária em um escritório, interpretada pela saudosa Ioná Magalhães, né, e ela foi quase vítima, né, porque ela sobreviveu. E eles aproveitaram justamente a novela para falar um pouco também do incêndio que teve em 1974, um ano antes, do edifício Joelma, em São Paulo, né? Como a novela também foi caracterizada em São Paulo, né, falaram sobre o edifício Joelma. Bom,
Ela foi a única sobrevivente, mas ela tinha visões daquela época, né? E ficava muito triste porque perdeu uma amiga, né? E viu muitas pessoas se jogarem no prédio. Foi uma coisa horrível, né? Bom, a novela O Grito contava a história de Marta, né? Que tinha o seu filho com problemas neurológicos, né? E também tinham vários moradores, como o arqueólogo Gilberto, antropólogo, né? O antropólogo Gilberto, e interpretado por nada mais nada menos pelo saudoso Valmor Chagas. Lúcia, sua esposa, interpretada por Isabel Ribeiro, né? E também Marina, interpretada pela saudosa Françoise Fourton. É difícil falar isso, né, gente? Interpretada pela saudosa Françoise Fourton. Bem, no prédio havia também o médico Orlando, que trabalhava em um posto de saúde, interpretado por Marcos Paulo, né? Marcos Paulo e seu amigo Rogério, interpretado por João Paulo Ardur, né? Que era namorado de Marina Françoise Fourton. Bom, outros dois filhos de Gilberto eram Bento, que era Ricardo Garcia, irmão de Isabela e Rosana Garcia, e também Guto Franco, filho de Moacir Franco, né, que estreou em novelas, mas, para tristeza da trama, ele acabou saindo no meio da trama, colocando assim uma viagem, né, que ele tinha ido estudar fora, mas ele saiu porque o contrato dele não tinha sido renovado, enfim, ele acabou saindo da novela, certo? Bom, agora eu vou explicar um problema que houve no meio da trama, envolvendo a questão da história da novela. Bom, a história de Paulinho acabou indo parar na vida real para uma realidade que aconteceu, né, de um prédio em Ipanema, na época, né, onde tinha uma moça que morava com a filha que tinha problemas neurológicos. E eles queriam expulsar essa moça com a filha do prédio. Uma coisa absurda, né? Mas eles queriam expulsar ela do prédio. Bom, outro problema que envolveu a novela foi a questão da novela ter sido ambientada em São Paulo, né? E o Jorge Andrade foi chamado, né, em Brasília para falar na época, né, um deputado, né, que na época não me recordo o nome, mas ele foi lá para falar justamente sobre a questão da novela. E o deputado perguntou a ele por que a novela tinha sido ambientada em São Paulo. Ele falou, São Paulo era uma locação na época, né? Poderia ser qualquer cidade, mas a cidade de São Paulo naquela época estava em evidência, né? E o Jorge Andrade era paulistano, então não tinha por que não fazer a novela em São Paulo. Bom, a novela envolvia um mistério também muito grande de uma quadrilha, né, que era uma quadrilha de contrabandistas de produtos eletrônicos, qual foi designado o detetive Sérgio Tapaué, interpretado por Neila Torraca, né? Neila Torraca, que tinha perdido uma pessoa também, né? Ele tinha uma visão, não sei se era a irmã dele, eu acho que era a irmã dele, né? Que acabou sendo assassinada, né? E ele era noivo de Cleide, interpretado por Carmen Monegol, né? Ex-noivo de Cleide. Bom, vários personagens rondavam a novela, tal como Pilar, que foi a primeira personagem de Elizabeth Savala. Isso, a primeira personagem de Elizabeth Savala. Pilar era uma moça, estudante de medicina, né, que era filha de Francisco Sebastião Vasconcelos e Socorro Heloísa Mafalda. Bom, ela era muito ambiciosa, né, ela queria subir na vida e ela acabou se jogando para cima de Edgar, né, interpretado por Leonardo Vilar. Mafalda não gostou nada disso, né? Mas no fim da trama, ela acaba ficando com Sérgio, Neila Torraca. E essa quadrilha de contrabandistas, né, eles acabam causando muitos problemas, né, porque Sérgio fica no encalço deles. Sérgio e Gurgel, interpretado por Antônio Ganzaroli e Caio Paulo Gonçalves, né, policiais. Bom, a novela contou um pouco da história também de Angenor, né? Angenor tinha uma outra identidade sexual, a qual ele não podia expor para ninguém, né? E naquela época era muito difícil também, né? Muito complicado. E ele era um alto funcionário do banco,
né? O pai e a mãe sabiam, né? Ele saía praticamente travestido de mulher no prédio, né? Para olhar as noites paulistanas, né? E ele falava de madrugada com o CVV, né? Ele falava muito com o CVV, né? Então, então ele não ele se trancava no mundo dele e ele não conseguia falar, né, para as pessoas mostrar quem ele realmente era. Mas o pai dele, preocupado com isso, Sebastião, que era Castro Gonzaga, preocupado com isso, acabou conhecendo Kátia, e Kátia também tinha uma amiga, a qual ele queria contratar para poder conhecer Angenor, para poder sair com Angenor, para ver se ele, né, ele começava a ter uma vida sentimental, certo? E assim ele deixaria a outra identidade de lado, certo? E foi o que aconteceu. Sebastião falou com Kátia, Kátia de início não gostou, né? Mas depois acabou cedendo, né? E assim saiu com Angenor e finalmente Angenor acabou ficando com Kátia, porque ele acabou não aderindo a outra identidade sexual que ele tinha, né? Acabou casando-se com Kátia. Então, resolveu o problema dos pais dele, né? Resolveu o problema dos pais dele. E outra coisa muito interessante na novela foi o final, né? O final da novela, quando... aliás, uma das cenas mais bonitas, né? Quando Paulinho morre, né? Porque o menino, ele não tinha uma vida, né? Ele vivia em cima de uma cama, né? Porque tinha problemas neurológicos. Então, o que acontece? Paulinho morre, né? Socorro vai comunicar Marta na sala de reuniões do prédio, né? Quando estavam decidindo pela expulsão de Marta, né? Muitos queriam expulsar Marta por causa dos gritos do Paulinho. Então ela avisa Marta e Marta acaba indo lá para ver quando ela depara com a cena do filho já falecido, né? E uma coisa que me chamou muita atenção nessa cena da novela, né, foi que Marta, quando chegou lá, todas as moradoras do prédio, todas que as rotularam, todas que queriam que ela fosse embora do prédio, foram lá para ver lá o corpo do menino. Eu achei isso lindo. Essa cena foi uma das cenas mais bonitas da novela. Tem no YouTube, acho que ainda tem no YouTube, quem pesquisar aí acha. É linda essa cena. E uma coisa interessante, que a novela ela tem uma frase no final que eu acho linda. Eu tenho essa frase até hoje, né? E a semente vai crescer, e a semente vai crescer, florescer, germinar e dará bons frutos, alguma coisa assim. E a mensagem é linda. E no final, Marta volta a ser freira, porque ela não tinha mais um intuito de vida, né? Perdeu o filho, ela não tinha por que ainda permanecer no prédio, onde todos sempre olharam para ela de modo diferente. Então Marta voltou a ser freira, né? E um dos personagens mais ambiciosos da novela era Otávio, interpretado por Edson França. Otávio, ele dava um péssimo exemplo, né, como síndico, porque ele tinha cachorros dentro de casa, né? Dentro do apartamento. Não podia, né? Não pode. Ainda mais esses cachorros assim de porte grande. Bom, então Otávio era casado com Doroteia. Doroteia era uma mulher que não era muito fiel a ele, né? Interpretada por Regina Viana, né? Edson França, para quem não sabe, já saudoso, um dos maridos de Nívia Maria, né? Nívia Maria foi casada com Edson França, Renato Master e Herbal Rossano, 3 grandes galãs da televisão. Bom, então, Doroteia não era muito... Ela vivia dando em cima de Orlando, né? Que era o médico, Marcos Paulo, que era o médico do posto de saúde. Bem, a novela, esses 125 capítulos, consta, né, que só existem 124 capítulos, né? Mas juntando aos que faltam, né, dá o total de 125. Então, são 125 capítulos, né? Não são 124, são 125. 124 é que só consta 124 capítulos que existem, mas, bom, enfim, foi uma novela de grande
complicações, porque naquela época a gente estava na era da censura, a gente tinha... os autores tinham problemas realmente, né, com a censura, era complicado, era uma novela das 22 horas, das 10, e era uma novela que ela tinha uma dramaticidade muito grande, tinha muitas pessoas que não se identificavam com a novela, outras sim. Eu gostaria muito de assistir, eu não sei se ela existe mais nos arquivos, né? Como algumas novelas se perderam através do incêndio da Globo, né? Então eu não sei se ainda existe nos arquivos da emissora, né? Então a gente não sabe. Tomara que exista, né? Porque se existir, seria maravilhoso. Agora, para fazer um remake, tem que ser um remake super bem feito, né? Então tá aí. Hoje eu pude contar para vocês um pouco da história da novela O Grito e falar um pouco da iniciante Lídia Bronde. Esqueci aqui de um detalhe. Lídia Bronde, a Estela, bela Estela, como dizia o Bento, né? Ela tinha saído de um seriado chamado Márcia e Seus Problemas. E ela foi parar justamente na novela O Grito aos 15 anos de idade, né? 14, 15 anos de idade. E Lídia Bronde, o personagem dela foi sequestrado no final da novela, né? Por essa quadrilha, né? Aonde alguns faziam parte, principalmente Midori, que era Tanjiro Midori, né? É uma atriz japonesa, não sei se ainda está entre nós. Ela interpretava ela era assim uma aeromoça, né? Mas ela trazia coisas de fora, né? Produtos, qual Mafalda às vezes comprava com ela alguns produtos. Mas ela também fazia parte da quadrilha, né? Tal como o personagem de Tunico Pereira, né? Que também fazia parte também da quadrilha. Mas Sérgio salvou Lídia Bronde, né? A novela, esse capítulo de sequestro durou 2 semanas, né? Porque a novela já estava quase para terminar, então levou, né? Ficou tudo sendo resumido, né? Mas a novela teve uma cena final muito linda, que foi a cena aonde a Marta joga as cinzas do Paulinho, né? Ele é cremado e ela joga as cinzas e parece assim que as cinzas estão caindo sobre a cidade inteira, né? Como se tivesse um helicóptero jogando as cinzas. E é linda essa cena, porque aí começa a ouvir o som do grito do menino, né? E era uma coisa, até 10 horas da noite você escutar um grito de uma criança numa novela, realmente, assim, parecia ter, para muita gente, parecia até uma história de terror. Mas era uma história muito interessante. Era um drama, né? Onde pessoas moravam dentro de um prédio, né? Pessoas que não se tocavam muito, né? Porque apartamento é meio complicado, né? Apartamento é difícil. Mas, assim, era muito bom poder falar um pouco dessa história. Só um minutinho, gente. Bem, a novela tinha um elenco extraordinário, um elenco de fazer inveja, né? E tinha a história de Olímpia, e Edgar. Olímpia era mãe de Edgar, que morava numa clínica de repouso. Edgar não queria ver a mãe para não se lembrar da infância pobre que ele teve, né? E não queria apresentar nem a esposa nem a neta, né? Que era a esposa Maria Fernanda Neredes, né? E a neta Lídia Bronde. Olímpia é interpretada nada mais nada menos que por Lourdes Maia, né? A novela ainda tinha vários atores, assim, alguns iniciantes, né? Como Heloísa Raso, saudosa já, né? Heloísa Raso, Elizabeth Savala, Lídia Bronde, Guto Franco. Novela que trouxe esses estreantes, Cosme dos Santos, né? E vários estreantes. Na novela tinha, além de Cosme dos Santos, tinha Chica Xavier, saudosa, Jacira Silva. Outra personagem muito intrigante da novela era a Carmen, interpretada por Yara Cortes, que botava... Gente, lembrava muito Nonô Corrêa, que botava o cadeado nas coisas, né? Que ela achava que a empregada ia roubar. Olha só que absurdo. E era a maior fofoqueira do Edifício Paraíso, né? Carmen era a maior fofoqueira, ela ficava vigiando a vida das pessoas e também vivia em conflito com a nora, né? Com a nora Laís, que era interpretada por Sueli Franco, né? E também Mário, seu filho, né? Que é interpretado por Roberto Pirillo, né? Então tinha aquele conflito todo, que ela queria morar, ter um apartamento só deles, né?
e Mário era bancário, e ele estava lutando para que um dia pudesse sair da casa da mãe, do apartamento da mãe, né? Então, Carmen era uma das fofoqueiras, né? Tinha Albertina, a história de Albertina e Débora, vou contar para vocês. Débora Teresa Raquel era uma atriz decadente, né? Foi muito mimada pelo pai, seu pai, Débora interpretada por Teresa Raquel, e Albertina Ruth de Souza. Bem, o pai dela, melhor dizendo, de Débora, que era interpretado por Francisco Dantas, só que apareceu em flashback, a mimou muito, né? O apartamento em que elas moravam não era de Débora. Débora não era dona do apartamento. Não. O apartamento foi deixado para Albertina, né? Pelo pai de Débora, né? Interpretado por Francisco Dantas. Albertina Ruth de Souza, ao ter o apartamento que era dela, ela fez as pessoas entenderem que o apartamento era de Débora. Então ela não deixou transparecer que o apartamento era dela, como se Débora fosse realmente dona do apartamento, né? Então, personagem muito, muito intrigante. Os personagens da novela eram muito, assim, muito diferentes um do outro, mas era muito interessante, né? Rogério, interpretado por João Paulo Ardur, era um arquiteto, né, que namorava a Marina. Rogério, ele tinha vindo do interior, então ele estranhava muito barulho da cidade grande, né? Ele não se conformava com o barulho da cidade grande, então, um grande personagem. A novela também tinha Tony Ferreira, Paulo Gonçalves, né? Heloísa Raso, já falei. Tinha também Maria das Graças, para quem não sabe, que trabalhou também em Escravizaura, né? Ela fez o par com o ator Haroldo de Oliveira na novela Escravizaura, né? Maria das Graças, Cleide, interpretada por Carmen Monegol, né? Oswaldo, interpretado por Flávio Migliaccio, né? Que acabou por um dia sendo o zelador do prédio, e Heloísa Mafalda, Sebastião Vasconcelos, Ida Gomes, que era Branca, mãe de Angenor, Rubens de Falco e Sebastião Castro Gonzaga. Nossa, muita gente, mas muita gente boa. Muita gente boa na novela. A novela teve também algumas participações, como Maria Lúcia Dal, Zimbisque, né? Arthur Costa Filho. A novela, excelente, gente. O Grito foi um grande clássico do horário das 10, estreando no dia 27 de outubro de 1975, indo até o dia 30 de abril de 76, contando totalmente com 125 capítulos, ok? Dirigida por Walter Avancini, Gonzaga Blota e Roberto Talma, tá? Novela escrita por Jorge Andrade, tá? Então hoje eu pude contar aqui para vocês um pouco da novela O Grito, né? E contei também a questão do elevado Costa e Silva, que era a grande construção da época, né? O chamado Minhocão, que era a grande construção da época, que hoje já tem um outro nome, né? E eu aqui, gente, eu não lembrei aqui o que significa a sigla CVV. Eu sabia o que era, mas no próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês. Eu tenho que me lembrar também, que às vezes a gente esquece as coisas aqui. Enfim, mas está aí a história sobre mais uma novela, a novela O Grito, escrita por Jorge Andrade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, dá aquele joinha maroto, acione o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos, tá bom? E também, se você pulou aqui de paraquedas, assiste o meu vídeo um pouquinho. Se você gostar, tá? Você fica por aqui e se inscreve. Mais um detalhe da novela que eu queria falar rapidinho. Sebastião, ele tinha saído da cidade natal dele, né? Onde tinha lá as criações de animais, né? E ele não conseguia ficar dentro do prédio, porque ele ficava agoniado, né? Que ele gostava da cidade dele, né? Enfim, mas tá aí mais uma novela clássica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Lembrando a vocês que o Tempo da TV tem 2 edições. Terça-feira, onde eu vou falar a história das novelas, tá? Às 6 horas da tarde. E sábado, aos sábados, às 3 horas da tarde, falando sobre outras curiosidades da televisão. Ok? Um beijo carinhoso a todos vocês e partiu! Até o próximo vídeo do Tempo da TV. Muito obrigado, gente!